Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz. Que alegria poder ter mais uma oportunidade nesta manhã de poder meditar na palavra de Deus, de poder compartilhá-la com você. Nosso texto de hoje é Mateus capítulo 5, versículo 7, que diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você já ouviu falar sobre os atributos de Deus? Eles se dividem, dentro da teologia nós estudamos isso, eles se dividem entre os comunicáveis e aqueles que não são comunicáveis. Ou seja, nós vamos refletir nesta manhã um pouco acerca dos atributos que Deus comunica ao ser humano, que nós podemos ter e praticar, mas sabendo que vem de Deus, e aqueles que são incomunicáveis, que pertencem somente a Deus e mais ninguém os tem. Os atributos de Deus são meios pelos quais, na verdade, Deus vai se revelando aos homens. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. O que isso significa? Onipotente, que Ele é todo-poderoso. Onipresente, que Ele está em todos os lugares. E onisciente, que Ele conhece a intenção do coração. Ele conhece os pensamentos. Deus, Ele é amor, justiça, misericórdia, e muitos outros atributos que oferecem aos homens, com exceção dos 3 primeiros que eu citei, que pertencem somente a Deus. Quando Jesus diz que os misericordiosos são bem-aventurados, ou seja, felizes, o Senhor está dizendo que, agindo com misericórdia, nós não somente conhecemos um pouco mais sobre Deus, mas também nos tornamos mais parecidos com Ele, porque Deus é misericórdia. Esse atributo divino se revela de muitas maneiras, mas a principal delas foi quando, movido por misericórdia, o próprio Deus cumpre o que está escrito em João 3,16. Ele envia o seu Filho ao mundo com a finalidade de salvar o mundo dos seus pecados, da condenação eterna. Deus cuidou da humanidade, como Ele fez isso enviando Jesus ao mundo. E Jesus aqui nos deixou um legado, na verdade o maior exemplo de misericórdia. Que legado extraordinário! Ele curou os enfermos, alimentou os famintos, abraçou as crianças, foi amigo dos pecadores. Na verdade, Ele fez com que os rejeitados se sentissem amados por Deus. Ele consolou os aflitos e perdoou os que haviam caído em pecado. Querido, esta graça, este favor, Ele está ainda à nossa disposição. O que você tem vivido hoje? Como eu afirmei no começo, a misericórdia ela é um atributo divino. Mas Deus, Ele não se importou de comunicar este atributo. Esse é um dos atributos comunicáveis. Ele ofereceu a nós, porque por natureza não temos a virtude, essa virtude no coração. Por natureza somos maus, insensíveis e egoístas. Mas olha só, quando nos encontramos com Jesus, nós podemos nos tornar, sim, misericordiosos. Podemos, sim, cuidar dos outros como Jesus cuidou e se entregou por nós. Você tem sido uma pessoa misericordiosa? Tem estendido a sua mão ao necessitado, oferecido um ombro amigo e ouvidos a quem precisa desabafar? Na verdade, o mundo está se tornando um lugar melhor porque você está nele. Você tem feito a diferença exercendo
este atributo que Deus comunicou e comunica através da vida do homem. Não importa se o reconhecimento por tudo que você faz ou já fez pelos outros ainda não chegou. Não desanime por isso, mas continue, porque assim como você está semeando, você também colherá misericórdia. A promessa foi feita por Jesus, Ele cuidou de nós e Ele prosseguirá cuidando de cada um de nós à medida em que nos tornamos ainda mais parecidos com Ele. Ele se alegrará com isso. Então vamos cuidar uns dos outros, vamos voltar o nosso olhar para o necessitado. Que você tem plantado, querido? Plante misericórdia. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia.